Oi, gente, boa tarde. Dando continuidade, então, é o segundo dia do Interculturalidade, do oitavo Interculturalidade. A gente vai ter a mesa 2, Corporeidade, Gênero e Potências do Viver. Pensar o corpo como um território político, de resistência e de construção de um espaço social que acolha as diferenças, o plural. Apostar na constituição de um corpo múltiplo, criador e expressivo. Um ser em movimento, afirmando a potência nas composições e agenciamentos capazes de produzir. Antes de chamar nossas convidadas a compor a mesa, quero agradecer a presença de todos nesse segundo dia. Lembrar que está passando uma lista de presença para emissão de certificado, para todo mundo assinar, quem quiser certificado. E começar a chamar, então, nossas convidadas. Na mediação, a Bárbara Breder, professora adjunta do Departamento de Psicologia da UF, de Campos, mestre e doutora em Ciência Política e coordenadora do Laboratório de Psicanálise Política, Cultura e Estudos de Gênero. Elizabeth Pacheco, professora adjunta do curso de Psicologia, também no Departamento de Psicologia da UF, de Campos, doutora pelo Núcleo de Estudos e Subjetividade da PUC de São Paulo. E a Thaís Bravo, escritora, poeta, e co-criadora e editora de conteúdo da rede Mulheres que Escrevem, autora do livro digital Todos os Meus Ex-Heróis São Machistas. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu vou ler aqui no celular, tá? Não deu tempo de imprimir. Vou fazer uma colinha aqui. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, o convite de estar aqui mais uma vez. Falo sempre para o João e para o Léo, né, da importância desse espaço para mim. A Natália falou um pouco dos títulos, né, mas todos eles foram percursos feitos aqui na UF. Então, isso significa muito para mim, né? Então, é a universidade e a casa que me formou, e eu tenho o privilégio de seguir lá com Elizabeth, formando, né, novos psicólogos a partir dessa perspectiva engajada, né, implicada que a UF me formou. Formando um campus em chamas. Em chamas e em extensão, né? Falar um pouco também da ousadia, né, de manter a atividade, o evento, nesses dias tão tristes, né? Eu acho que cada um de nós está experienciando, a seu modo, uma espécie de mortificação, né? Seja uma mortificação simbólica, seja um medo, né, da presentificação da morte. Então, ter espaços como esse de elaboração, de afeto, né, e de união, que a gente possa avançar, né, nesses temas tão caros e importantes para cada um de nós, né? Porque o tema de gênero, né, e o tema do corpo é algo que apetece e implica a todos nós, independente da nossa identidade de gênero, independente da nossa orientação sexual, independente do nosso lugar no mundo, né? Porque ele diz respeito diretamente, e é isso que eu queria falar um pouquinho a partir dessa fala de abertura, da possibilidade da gente experienciar algo tão caro e que está em ruínas, que é a nossa democracia, né? Então, a autonomia de um sujeito determinar a si mesmo, né, e experienciar a legitimidade de circulação dos espaços, né, de ser aquilo que é algo que coloca a questão profunda no sentido do que é democracia, né? Então, eu vou tentar ler um pouco para me perder um pouco menos. Sendo assim, pensar a corporeidade ou potências de um corpo, o que pode um corpo, provoca em mim um duplo lugar de fala, porque me convoca a refletir sobre os espaços que comportam e os espaços que excluem os corpos, ou de que maneira esses corpos podem circular mais ou menos livres pelos espaços. E, por outro lado, me faz pensar o papel da universidade hoje. Qual é o papel da universidade hoje, né? Frente a esse cenário de cerceamento de liberdade, de efeitos de mortificações de corpos sobre determinados grupos, principalmente, né? Em especial o corpo feminino, né? O corpo negro. Tem uma exposição maravilhosa ali, né, que está dando conta dessa articulação, né, dessas vertentes. O corpo, né, da comunidade LGBTQI, né, mais o corpo também indígena. Ao pensar nesse tema, eu gostaria de estar contribuindo com a minha fala para a desconstrução dos aspectos de cerceamento de liberdade impostos pelo advento da modernidade, né? Então, quando eu comecei a pensar o que eu iria falar aqui,
eu comecei a pensar no Foucault, né, fazer uma crítica, né, à questão da judicialização da vida, né, pensar um pouco a questão da medicina, né, principalmente nesses dois eixos, mas eu me peguei a seguinte pergunta, né, mas como pensar essas questões, né, no bojo do século XXI, se ainda a gente não superou questões impostas no século XIX, né, com o retorno de um conservadorismo que despreza a produção acadêmica sustentado pelo fundamentalismo, que insiste na adesão de uma verdade revelada e uma explicação divina que enterra destinos desses corpos no determinismo biológico. Foi rápido, né? Assim, eu queria pensar a modernidade, mas há algo aí do conservadorismo que nos puxa 2 passos atrás, né? A gente quer fazer uma crítica ao modo de captura das subjetividades dos corpos a partir da ciência, e a gente se vê de frente a, novamente, um fundamentalismo religioso que aprisiona os nossos corpos a partir da moral. Novamente, mais uma vez. Nada contra a religião, né? A espiritualidade, esse exercício é importante, né? A questão que eu coloco aqui tem a ver com o fundamentalismo, né? Da negação da alteridade, da negação da possibilidade de existência do outro. É aí que eu estou tentando situar a minha questão, né? Esse determinismo biológico, né, lido através da moralidade, achaca todo e qualquer corpo que ousa ser mais ou ser aquilo que deseja. Aliás, a ausência do espaço para a pluralidade das corporeidades é correlata à tentativa de cerceamento dos desejos. Que grande afronta, né, ao status quo, um corpo poder ser livre, poder sustentar um desejo sobre o si e sobre o outro. A risada nunca foi tão resistente, né, e tão potente. E aí, escrevendo isso, eu lembrei do Caetano, né, que diz que respeita as lágrimas, mas respeita ainda mais as risadas, né? Isso, para mim, nesse contexto, teve um tom e um sentido, um sentimento completamente diferente, né? Assim, podemos ser felizes e rir, né? E o riso, a possibilidade de poder experienciar nossos corpos, experienciar nossas existências, experienciar a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, né? Nossa orientação sexual, causa no outro um certo espanto, uma certa afronta, né? E aí eu me senti, mais uma vez, de novo, né, como se a gente tivesse preso lá no Bolero de Ravel, enfrentando um modelo escolástico de explicação sobre o mundo, sobre as pessoas, que dessa vez tem uma diferença, porque adentrou nos discursos acadêmicos. E aí fica difícil, né, Paula? A biologia, a medicina e a própria universidade testemunham o surgimento, dentro de suas bases, das ondas conservadoras que insistem em condenar os corpos e as subjetividades ao encarceramento da moral e da normatividade. O que eu queria dizer com isso, né? De que maneira, por exemplo, a própria psicologia, né, campo que eu faço parte, recebeu uma entrada porosa, intensa, de parte do próprio grupo de profissionais da psicologia, né, a partir dessa ótica conservadora, né, que coloca em questão tudo aquilo que a gente já avançou em relação à despatologização da pluralidade, da diversidade sexual, por exemplo. E isso é novo, né? Essa é uma estratégia difícil de enfrentar. Então, a gente ainda está se vendo aí de que maneira a gente pode fazer o enfrentamento, né? Dessa nova... Porque o ataque não vem só de fora, né? O ataque vem de dentro também. E isso tem me trazido desafios, né, para a gente, né, em sala de aula, nos corredores, na cidade, né, nas redes sociais, de como fazer esse enfrentamento. Trazer esse debate e defender a diversidade e a pluralidade é apontar para as potencialidades e a dimensão criativa do corpo. É também defender de saída um país mais justo e igualitário, no qual a legitimidade de existência seja garantida a todos e a cada um. Essa é uma ressalva que a Beth sempre faz, né? Tem que ser para todos, mas tem que ser para cada um. Qualquer um. Qualquer um. E aí, como é que a gente pensa, né? Como é que o controle, o cerceamento dos corpos, nesse sentido, tem sido feito, principalmente em relação ao direito, né? E aí eu queria retomar aqui um debate que a gente fez lá na UF Campus, na Semana da Luta Antimanicomial, que a gente discutiu a transexualidade, né? A transgeneridade. E aí a gente teve na mesa 2 pessoas fabulosas, que é o Éder Mônica, que já esteve aqui, que é professor do curso de Direito da UF, Niterói, e a Mayara Fafini, que é uma psicóloga trans maravilhosa, né?
E aí, quando o Leonardo me convidou para falar um pouco sobre a questão do corpo, né, logo me veio à cabeça o debate que a gente teve lá, né? Então, agora eu estou inserindo diretamente na minha fala algo que foi produzido coletivamente no espaço de debate lá da UF Campus, né? Por quê? Porque o Éder ensinou lá na palestra, né, que esse domínio sobre os corpos feito a partir do Estado ele se dá principalmente pela via do direito, né? Quando a gente está pensando aí, quem é que define se a gente é homem ou se é mulher, né? Quem é que define o nosso nome de batista? É um registro que é feito independente da nossa vontade, independente da pergunta dos nossos pais, né? É o que está posto em outro lugar, né? O direito, quem domina isso, quem tem o poder de decidir se a gente é homem, se a gente é mulher, ou de que gênero a gente tem. E aí ele estava ressaltando que isso está posto nessa questão de uma ótica binária, né? Homem ou mulher. E ele também estava dizendo que, na verdade, o direito sozinho ele não pode determinar isso. Ele determina que essa pessoa que nasceu tem direitos, é um sujeito de direitos, mas se nasceu vivo ou morto, se é uma vida ou não, quem estipula isso é a medicina, né? Então, ele foi trazendo para a gente aspectos de que o direito ele se sustenta em outras especialidades, né, para fazer esse controle dos corpos, né? E aí tem a medicina, tem a psicologia, por exemplo, né, que entra aí como parceiros de cerceamento dessas liberdades e de definição de fora para dentro do que é esse corpo, de quem é esse corpo e do que pode esse corpo, né? Porque se esse corpo nasce, né, com órgão sexual feminino, ele pode um determinado repertório, né? Imediatamente ele é cerceado da impossibilidade, por exemplo, de existir em outros campos, né, políticos, públicos, por exemplo, né, lugares de comando, enfim. E, ao contrário, também, a partir do momento que ele é definido enquanto homem, uma série de potencialidades é aberta para ele e também de impossibilidades. Não chora, porque isso é coisa de menininha, né? Se você é homem de verdade, você tem que agir dessas e dessas e dessas maneiras, né? Então, Éder foi demonstrando e trazendo como argumento naquele dia, né, de que maneira a sociedade respalda, né, sustentado aí na tradição, algo que é da limitação de potência de corpo. Eu botei uma parte aqui, né, essa coisa do direito de determinar quem somos, que idade temos, qual nacionalidade temos, que sexo temos, qual é o nosso domicílio, né? Então, o direito absorve esses saberes, mas ele também está interessado em dar limite a esses saberes, a essas especialidades, né? E essas naturalidades que a gente experiencia, o que pode uma mulher, o que pode um homem, o que pode um corpo, ele é socialmente estabelecido, né? Então, isso que a Thais vai trazer um pouquinho mais, né, essa questão da naturalização do lugar da mulher, né, e de que maneira é importante, né, a gente ocupar esse lugar de fala, né, e que tem a ver um pouco, talvez, com o que a gente estava conversando agora mais cedo, né, que é a possibilidade de uma pessoa determinar a si mesma, né? Então, o que vai acontecendo, né, nesses últimos tempos? Os movimentos identitários vêm tensionando, né, o saber científico, seja medicina, seja psicologia, né, seja a própria sociedade, vem tensionando esses estabelecimentos do que é um corpo, né? E a transgeneridade, eu acho que é o modelo mais radical no sentido de ir à raiz da questão, né, dessa questão da determinação, né? Por que é a medicina quem tem que determinar se esse corpo é feminino ou masculino, né? Por que é a psicologia quem tem que dar um laudo, né, psicopatológico, um laudo para dizer se esse corpo é masculino ou se é feminino, né? Porque é o direito quem tem que decidir se pode ou não usar um nome feminino, né? O que está em jogo aí? Então, a gente viu uma série de decisões, por exemplo, né, de processo de transição, que só era possível se o indivíduo se submetesse a uma cirurgia de redefinição. Prefiro dizer assim, que você me enrola de outro jeito. E aí, isso, para o próprio sujeito, às vezes não era questão, né? Mas olha só, o domínio, né, a dimensão do poder, a dimensão da violência, que é o direito de dizer, sim, tudo bem, você pode mudar seu nome, desde que você faça determinada concessão, né? Entende? E, ao contrário, também, até 2013, falou o Éder, né, que essa cirurgia ela era vista, né, pelo campo do direito como mutilação, né? Ainda que o próprio indivíduo desejasse, né, modificar o sexo, né?
E aí, o que vai trazer para a gente nesses últimos tempos, né? E aí eu acho que esse momento conservador, como eu estava conversando agora cedo, né, diz uma coisa muito importante, né? Como eu também sou psicanalista, eu gosto de pensar que se essa resistência, se essa onda conservadora, né, de produção de discurso mortificante, que visa negar a possibilidade de existência da diversidade, né, é resposta a que algo mudou, né? Essa explicação tradicional, que eu dizia agora há pouco, passou a não se sustentar mais com a totalidade da tradição, né? E aí, os movimentos identitários, aquilo que a gente produziu dentro da psicologia, foi questionando esses moldes, né, ao ponto de que a gente dissesse, né, como eu estava falando agora há pouco, eu não quero ser mais determinado pelo outro, né? Então, a heteronormatividade ela tem a ver com o direcionamento heterossexual, mas não se limita só à questão da sexualidade, né? A heterossexualidade é a definição de fora para dentro daquilo que eu sou, né? Um outro que me diz, e, na medida que ele diz o que eu posso ser, ele me reduz em potência, ele me reduz em possibilidade, né? Então, eu estava dizendo que os movimentos identitários e os avanços que a gente teve dentro da psicologia, né, porque a militância também se fez dentro da academia, né, foi no sentido de abalar essa estrutura. Aquilo que estava sólido, que estava estabelecido, passou a ruir, né? E aí a gente passou de um terreno, então, dessa heteronormatividade, né, ou da definição do outro acerca de mim, para uma dimensão mais autônoma, né, de uma autonomia de possibilidade de dizer aquilo que eu sou, né? Então, quando a gente começa a desconstruir a identidade de gênero como natural, quando a gente começa a desconstruir a orientação sexual como algo natural, a gente coloca em questão a própria heterossexualidade, porque a gente retira essa heterossexualidade do centro, né, da norma, do natural, e ela passa a ser mais uma via possível de existir, né? Então, eu estava dizendo, se a gente faz justamente o abalo disso, que é estrutural, advém essa resistência, né? Então, o que eu estou querendo trazer um pouco, pensando na parte da psicanálise, né? Se há resistência, se há esse recuo que a gente está vendo, é porque houve trabalho feito, né? É que houve um avanço possível. E isso tanto em relação à dimensão cultural, à dimensão para cada um, o que cada um de nós pode ser, isso está muito mais aberto nessas novas gerações do que para as nossas, né? Do que para as outras, mas também em relação... Deixa eu só achar aqui onde eu estava. Tanto em relação ao bojo cultural, né? Então, assim, algo que está na sexualidade, de uma intervenção do outro, e algo que está na cultura. Então, eu tenho dito muito aos meus alunos nessa semana, que é uma semana que passou, né, que a gente tem chamado de semana de ressaca, né, pós-pleito, né, eleitoral, de que a gente não tem mais como não enxergar e reparar a constituição histórica do nosso país, né? Então, se, por um lado, né, esse retrocesso é algo que nos assusta, que nos inibe muitas vezes, também faz com que a gente não consiga mais negar que o Brasil é um país misógino, por exemplo, né? Isso que a gente ainda podia ficar em dúvida, né, que a gente ainda podia ouvir um argumento contrário, isso está posto por terra, né? Não tem como mais a gente negar que o Brasil é um país racista, né? Isso está posto na luz do dia, né? E, da mesma forma, não tem como mais a gente negar que o Brasil não é um país LGBTfóbico, né? Isso também é algo que está posto na ordem do dia e está posto nessas galerias, né? Assim, quando eu cheguei, eu dei de cara com esse painel da Marielle, né? Que eu acho que é uma figura que consolida esses três eixos, né? E de que maneira a gente está experienciando, no modo discursivo, né, a mortificação de poder ser aquilo que somos, seja um desses eixos possíveis, né? Então, só para encerrar, né, e aí também fala um pouco da importância da gente estar junto, né? Assim, da última vez que eu estive com o Éder também, ele falou muito da importância da gente estar junto para a gente conseguir fazer certos atravessamentos, né?
E, nessa semana, não sei se vocês experienciaram isso, né? Assim, como escrever um texto para falar aqui, no momento que a gente está completamente inibido na possibilidade de a gente ser. Né? Como a gente voltar da aula, eu, por exemplo, né? Se o lugar que me é destinado é um lugar muito diferente desse. Né? Como os meus alunos do laboratório de psicanálise, política, cultura e estudos de gênero têm ido à aula, se no caminho para o campus eles têm sofrido violências LGBTfóbicas graves. Né? Eu não sei como está aqui em Niterói, mas em Campos as coisas estão muito difíceis. Então, o que eu tenho dito a eles e a mim mesma, né, que a possibilidade da gente fazer o enfrentamento é continuar existindo. Né? Porque, se no cerne do sistema está a mortificação da potência, a gente tem que seguir. Né? E aí a gente tem que seguir no afeto. Para encerrar e passar a palavra para a Thaís e para a Elizabeth, eu queria dizer que me alegra muito mediar essa noite, essa mesa na universidade que me formou. Essa tarde, né? Já é noite, porque está tudo tão escuro, tudo tão difícil, que eu acho que já está... Essa noite é longa. É longa, e antiga. Também. Porque eu acho que ninguém está aqui puramente no lugar profissional, né? Porque, quando a gente é convocado a falar de um tema tão importante, que envolve diversidade, envolve gênero, envolve política pública, né? Em última instância. Porque, quando a gente fala desses dois aspectos, se a gente pensa o lugar, né, que país a gente quer, o que país a gente desejou, a gente está pensando num país que se sente responsável, né, pela proteção social. Né? Nesse sentido, é dever fazer a proteção social desses segmentos em situação de vulnerabilidade. E, se a gente está falando de vulnerabilidade, falando de medo. Né? E, se a gente está falando de medo, está falando da dimensão humana. E, se a gente está falando da dimensão humana, nenhum tipo de profissionalismo ou qualquer outra capa e escudo que a gente queira usar dá conta de nos proteger nesse momento. Né? Então, como eu falei, eu sou convocada desse duplo lugar. Né? E eu tenho pensado muito o que eu posso fazer enquanto cidadã, o que eu posso fazer enquanto professora universitária, né? E o que eu posso fazer enquanto mulher nesse momento. Então, mediar nessa tarde, essa mesa na universidade que me formou, na qual eu dedico hoje a minha vida e meu trabalho. Né? Porque o meu processo de formação na UF foi um processo de pensar a universidade implicada. A universidade atenta ao pensamento crítico, atenta à realidade concreta que se coloca à sua porta. Né? E, se é a realidade concreta, a gente é convocado a partir de um outro lugar que não é da neutralidade. Né? O Centro de Arte, mais uma vez, abre as suas portas ao debater, ao propor o debate franco e direto com a comunidade, faz a academia se localizar nesse terreno de disputa, ou seja, estamos fazendo política, né? E proporciona a possibilidade de habitarmos novamente o campo político há muito esmaecido, pois a política é, antes de mais nada, a possibilidade do diálogo, esse que vem incessantemente e estrategicamente emudecido pela polaridade bélica que tomou o nosso país de assalto. Tornou o nosso país uma outra coisa e tomou o nosso país de nós, né? E as políticas públicas de nós de assalto. É essa mesma universidade que não tem se furtado ao seu compromisso social, que tem lançado outras frentes de defesa da diversidade e direitos humanos em iniciativas plurais, nos diversos campi. Né? Então, de certa maneira, eu peço desculpa de não ter feito um pensamento muito organizado, né, e acadêmico, mas que eu estou completamente tomada, né, enquanto mulher, enquanto servidora, né, enquanto defensora dos direitos humanos, enquanto quem se entende a responsabilidade de se manter política pública de abertura. Né, porque isso me atravessa e o meu lugar que eu ocupo hoje tem a ver com a possibilidade de inserção no ensino superior que foi dado praticamente, né, pela possibilidade de abertura pelas políticas públicas do Reúne, enquanto aluna, e hoje eu leciono no campus Reúne. Né? Então, falar de pluralidade é falar também desses corpos que estavam à margem, desses corpos que estavam exilados e que agora ocupam determinados espaços públicos e políticos, e que torna o meu cotidiano e o meu fazer completamente diferente, né? Porque tem uma motivação que tem olhar, que tem toque, que tem gesto,
que é o contato direto com os alunos. Então, eu passo a palavra para a Thaís, e não vou definir o que ela é, né? Aqui diz, né, que ela é escritora, né? E aí a gente combinou de que cada uma ia se definir, já que o objetivo... Não, Ivete não vai se definir, já que o objetivo é esse, né? Que a gente possa tomar a palavra e falar legitimamente, com propriedade, do que se é. Tá bom? Obrigada. Queria agradecer pelo convite, agradecer pela apresentação da Bárbara. Estou muito feliz de estar aqui. Eu, atualmente, sou aluna da Letras, UFRJ, mas eu sou formada em Filosofia pela UF. Então, voltar a esse prédio é bem bonito para mim. Já estive aqui participando de outros atos políticos na reitoria, e voltar de novo num gesto político, num evento como esse, é muito importante, é muito bonito de fazer parte, assim, essas memórias pessoais e políticas. Como eu falei, eu estudo agora na Letras, eu sou escritora e sou uma das co-criadoras da Mulheres que Escrevem, que é uma iniciativa que surgiu em 2015, com o objetivo de construir e incentivar uma conversa entre escritoras. E, atualmente, nós temos uma equipe de 4 mulheres. Sou eu, a Natasha Isis, que está na Espanha, que é a nossa correspondente internacional, a Estela Rosa, a Ciane Mello, que está ali fazendo stories. E nós 4 temos diversas colaboradoras juntos nessa equipe, e nós fazemos diversos tipos de ações virtuais e presenciais. Atualmente, temos uma página no Medium, que é uma plataforma online de textos, newsletter, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e fazemos vários encontros. Ano passado fizemos uma série de encontros na Blux, uma livraria lá em Botafogo, e atualmente a gente faz uma residência criativa no Laboratório da Palavra com o Eduardo Coelho e a Heloísa Buarque de Holanda, na UFRJ. E, enfim, estamos tocando encontros e sempre apoiando e dando visibilidade para a escrita de mulheres, né? E, nesse momento que é muito difícil, e eu, particularmente, estou tendo muita dificuldade de viver o luto, porque eu não sei exatamente qual é o luto, porque são muitas as perdas, eu acho que é importante marcar porque essas lutas, né, identitárias, eu não sei, eu acho que é muito além, né, de identidade, né? Mas só a identidade por si própria é muito importante de ser reafirmada. Mas, no momento em que uma figura como Jair Bolsonaro foi eleito presidente, e que é uma figura que despreza as minorias, e, nos seus discursos menos hipócritas, ele deixa claro, né, o desprezo pela população negra, pelas mulheres, pela população LGBT, e, nos seus discursos, né, tentando ser um pouco mais diplomático, ele só diz que somos todos iguais, né? E eu acho que, nesse momento, é muito importante dizer que nós não somos todos iguais. E por que nós não somos todos iguais, e como as nossas diferenças são potentes. E acho que, nesses próximos anos, é isso que a gente tem que fazer, assim, não aceitar esse mesmice, né, de sermos todos iguais, e marcar nossas diferenças, e marcar por que elas são importantes. E acho que, na Mulheres que Escrevem, a gente caminha muito para isso. Assim, fomos muito questionadas, já em diversos momentos, até por quem supostamente está do nosso lado, que por que só mulheres, por que apoiar a escrita só das mulheres. E, ao longo dessa experiência, né, dessa prática, foi em 2015 que foi criado, mas eu estou envolvida nessa luta dentro da literatura por mais visibilidade, desde 2014, eu aprendi muito com essa diferença, convivendo dentro de uma rede de mulheres, tendo essa auto-organização. Eu entendi por que é importante a auto-organização em diversos setores, né? Não é setores, né? Mas em diversos lugares, né, de fala mesmo, que a gente pode se encontrar. E, como Mulheres que Escrevem, eu descobri que, pela prática, pelo convívio, que a escrita das mulheres realmente pode falar de um outro lugar muito potente, e que esse lugar revela justamente condições da escrita, a estrutura da literatura, de onde vem a nossa literatura canônica, né? A literatura que chega para a gente como universal, como imortal,
quais são ali dentro dessa estrutura as fraturas, as opressões, o que precisa ser transformado, né? E aí eu preparei uma fala, mas eu acho que talvez seja interessante começar com um poema, porque justamente essa minha fala vem de uma experiência prática, né? E vem de um convívio principalmente com escritoras nacionais e contemporâneas. A Estela Rosa, que eu mencionei, que é da equipe, que é poeta, a Adelaide Ivanova, que escreveu Martelo, que é um livro de poesia, que fala sobre estupro e fala sobre violência contra as mulheres, que ganhou o Prêmio Rio de Literatura. Enfim, temos aí a Jaride Arraes. Tem muitas poetas nacionais e contemporâneas que estão escrevendo e que, na escrita delas, a gente vê a própria literatura sendo imposta, um conflito com a literatura. E as condições da escrita estão dentro do texto, dentro dos poemas. E aí, para abrir essa fala, eu pensei em ler um poema da Simone Brant, que é uma escritora que ganhou esse livro dela, Quase Todas as Noites, ganhou o Prêmio Jabuti do ano passado, e que eu acho que ele dialoga também muito com o tempo que a gente está vivendo, com essa necessidade de ter que sentar e escrever um texto, ou sentar e estudar, quando estamos envolvidos numa completa desordem e é muito difícil construir algum sentido, né? Então, eu vou começar pelo poema. Se chama Entropia. Há uma teoria que afirma toda iniciativa de pôr ordem às coisas, o simples ato de impor um pouco de ordem à desordem que toda manhã impera no quarto, provoca uma nova desordem apenas momentaneamente imperceptível, sobre os lençóis estendidos, sobre os travesseiros lado a lado dispostos, sobre os papéis recolhidos e empilhados, sobre os móveis livres da poeira, sobre a ausência dos copos d'água vazios e borra de café no fundo das xícaras, sobre as roupas recolhidas, dobradas ou postas para lavar. Sobre tudo isso segue a desestabilização da ordem, talvez num canto, da sua perspectiva, mais remoto do planeta, ele seja a mínima, ínfima gota que falta para o terremoto que arrasa o Nepal, para o tsunami que arrasa a costa da Indonésia, para o desaparecimento do avião sobre o Oceano Índico, para o avanço irresistível da mais avançada e mais tenebrosa fase do capital, para o sequestro da criança, para o estupro da menina pelos colegas de escola, para a eleição do mais abjeto Congresso Nacional e mesmo para os meus próprios pensamentos sujos e inconfessáveis, talvez se pague um preço surreal por esse quarto arrumado em que você se senta esperando escrever, quem sabe algo que você possa, da sua perspectiva, chamar de poema. Eu acho que esse poema da Simone, desde que eu li, ele está me perturbando, assim, porque ele coloca muitos elementos que eu acho que são fundamentais para pensar a poesia, principalmente poesia contemporânea nacional feita por mulheres. Nesse poema, a gente encontra as condições de escrita ali reveladas, o espaço, a materialidade. E eu acho que dialoga muito com um texto que é bastante importante, eu acho, para pensar feminismo, literatura feita por mulheres, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é um ensaio que fala sobre as questões materiais da escrita. Fala que o conhecimento intelectual, a criatividade, tudo isso é um trabalho. E isso é importante afirmar no nosso tempo, né, que as pessoas acham que a Lei Rouanet é, enfim, né, uma mesada para artista, que todo trabalho artístico, todo trabalho intelectual demanda tempo, demanda um corpo que produz, um corpo que pensa, um corpo que cria, e esse corpo tem que ser alimentado, ele tem uma cama para dormir, ele tem uma casa para arrumar, ele tem filhos para cuidar. E, quando esse corpo é um corpo feminino, geralmente, esse corpo é o que faz todas essas ações, né, de cuidar da casa, de cozinhar, de preparar, enfim, tudo o que o corpo precisa para ser cuidado e para existir. E, quando nós falamos dos gênios, né, da literatura, muitas vezes eles tiveram condições, né, físicas e materiais de não precisar pensar no corpo. Então, quando você não precisa pensar do cuidado do corpo, você também pode pensar que a arte não precisa do corpo, que a arte é uma coisa sublime, né, que acontece e que não envolve a materialidade. Mas as mulheres, em geral, não tiveram essa possibilidade de ignorar o corpo. Então, o corpo está presente na nossa história o tempo inteiro, porque você tem um corpo de mulher
já faz com que você ocupe o mundo dentro de um lugar que você tem que ter uma total vigilância sobre o seu corpo, porque todos os discursos te dizem isso, não só os discursos, mas as violências, né, cotidianas. E, então, o corpo está presente como um tema, está presente como algo que produz, porque a gente tem consciência de que a nossa arte, o nosso pensamento intelectual, tudo isso vem de algum lugar e é o nosso corpo. Então, ele acaba retornando, né? A gente não esquece. E eu acho que isso é fundamental para pensar a escrita das mulheres contemporâneas, não como algo essencialista, né, que todas as mulheres estão escrevendo sobre isso, ou vão escrever sobre isso, ou sempre escrevendo sobre isso, mas como um tema que pode estar presente, porque nós temos esse potencial. Por nós estarmos ocupando um corpo que tem esse lugar específico na nossa sociedade, que não é um lugar que é privilegiado, mas que nos dá uma realidade própria, nós também podemos fazer um retorno, né, a esse corpo de uma forma que outras pessoas com outros corpos não teriam acesso. E eu acho que também pensar na história, assim, pensar que as mulheres entraram na literatura, não entraram de uma forma autorizada, né? Nós sabemos que foram anos, séculos, em que foram negados às mulheres a participação política. Política no sentido público, né, de se expressar, de produzir pensamento, de ser escritora, de ser artista, enfim, né, ter uma opinião, ser uma agente, ser alguém que tem uma ação social. Isso foi proibido por séculos, não sei nem se é proibido, às vezes as coisas talvez nem sempre precisam ser proibidas com todas as palavras para elas serem inviabilizadas, né? Mas, mesmo isso não sendo algo que poderia ser feito, existia. Porque uma coisa não... Mesmo quando você tenta silenciar algo, mesmo quando você não dá espaço, você não autoriza, quando você nega, isso não quer dizer que um desejo é extinto, ou que as pessoas não vão apostar nesses desejos e fazer com que isso venha ao mundo. Então, mesmo sem poder, as mulheres participavam da vida política. E, mesmo sem poder, na verdade, as mulheres participam, né? Não tem passado ainda, né? Não tem passado. A gente sabe que tudo que a gente está vivendo passa, sim, por questões patriarcais, né? Quem sofreu um golpe foi uma presidenta, né? Então, acho que a gente precisa também levar em consideração isso. As mulheres, mesmo sem poder ainda participar da vida pública, como os homens, elas participam. E, mesmo sem serem autorizadas a escrever, as mulheres escreviam. Então, a entrada das mulheres na literatura, e aí, por literatura, a gente pode botar diversos outros campos, né, da nossa vida social, vem de um lugar desautorizado, vem de um lugar à margem. E, por isso, eu acho que essa entrada faz com que a nossa relação com a literatura, com a política, com a arte, venha já com um conflito estabelecido, já seja uma relação conflituosa. E acho que nesse conflito tem muito potencial para a gente ver o que tem aí nessa estrutura que precisa ser destruído, que precisa ser reformulado, que não é as condições mesmo. No caso da literatura, acho que pensar uma literatura justamente que não quer pensar no corpo, que se quer universal, quer forjar uma universalidade, né? Porque o que é o universal, né? O universal é esse discurso que reduz todas as diferenças, ou que diz que só um pode falar por todos, né? A universalidade, a autoria, uma genialidade que é sobrenatural, que não vem do nosso mundo, que é um ser humano, um indivíduo que escreveu uma obra de arte maravilhosa, como se ele fosse todo detentor daquela força criativa ou daquela produção de conhecimento. Então, acho que, a partir do nosso lugar de fala, enquanto mulheres, nós podemos questionar esses aspectos e apostar em outra forma de escrever, em outra forma de fazer política, fazer arte, fazer conhecimento. E eu acho que é isso. Assim, a entrada da... Assim, eu não diria que existe uma literatura feminina, no sentido de ter uma lírica feminina, de ter um estilo feminino, mas eu acho que existe um sentido de que, se há uma literatura feminina, ela já nasce insurgente.
ela já é, desde a sua origem, algo que foi ali conquistado, né? Que vem da brecha, que vem de uma margem. E acho que a gente tem que aproveitar esse lugar de conflito e radicalizar esse conflito e apostar nas nossas diferenças, né? E aí eu acho que para mim, o que eu tenho usado muito, porque na Mulheres que Escrevem a gente tem essa prática, e eu tenho tentado pensar isso de forma teórica na Letras, um pensamento que acho que é fundamental, principalmente nós, brasileiras, né? É o movimento feminista negro, que eu acho que radicaliza o feminismo e mostra justamente as fraturas dentro do feminismo. E, dentro disso, a Djamila Ribeiro, acho que é uma referência de pensadora, assim, não só como pensadora, mas como articuladora, porque ela movimenta muitas coisas, ela está coordenando uma série de livros só com pensadores negros, e isso é fundamental. Assim. E aí ela tem esse livro, né, O que é o Lugar de Fala. E aí eu acho que o modo como ela articula esse conceito é muito importante para o que eu estou tentando articular nessa prática, nessa teoria, que é a ideia do lugar de fala como um lugar social, né? Não é uma questão... e é um lugar amplo, né? Complexo, mas é um lugar social compartilhado. E esse lugar compartilhado, cada um vai ter suas particularidades, porque justamente são muitas vivências que se entrelaçam, né? A ideia do feminismo interseccional acho que passa por aí também. E ela fala do lugar de fala não só no sentido de então eu ocupo esse lugar enfim, das opressões que fazem você ocupar um certo lugar de fala, mas também da perspectiva que esse lugar te dá para você se inserir na sociedade e a sua voz expressar o que essa sociedade nega, porque o seu lugar é um lugar que não é tão ouvido ou que justamente vem de uma margem da sociedade, vem de uma dessas brechas, né? E aí ela articula com o pensamento da Patricia Hill Collins, que é uma intelectual negra americana feminista, que é a ideia, que é um conceito de forasteira de dentro. E esse conceito a Patricia Hill Collins trabalha a partir do feminismo nos Estados Unidos, pensando na inserção das mulheres negras dentro desse movimento, que elas estavam dentro do movimento de mulheres, mas elas não eram a maioria naquele momento. Então elas tinham esse lugar de estar dentro, mas estar fora, porque as questões do feminino, das mulheres que estavam sendo tratadas ali, ainda eram muito ligadas à questão das mulheres brancas, né? Então, não diziam também de respeito àquelas mulheres negras. Então, elas ocupavam esse lugar estranho, ambíguo de forasteira de dentro. E a Djamila pega esse conceito e fala do potencial desse lugar, de você estar inserida num lugar sem pertencer a esse lugar, sendo uma forasteira, e como essa posição, que é desconfortável, que, com certeza, é dolorosa para quem ocupa, tem também um potencial criativo de, ao você fazer uso desse lugar, ao você fazer uso da sua fala, você apontar algo que não estava sendo dito, não era evidente, para muitas pessoas não era notável, né? E, justamente, quando a gente fala que todos somos iguais, esses lugares não são nunca ouvidos. E essa potencialidade é extinta. Então, você tirar proveito desse lugar de estrangeira, de dentro. E aí, no caso das mulheres na literatura, é isso. Nós entramos na literatura como forasteiras. Nós não cabemos no que é dito como universal. Nós não somos as que foram imortalizadas. Nós não somos os clássicos. E nós entramos como forasteiras, entramos como desautorizadas. E isso nos dá uma posição criativa. E usar disso, mais uma vez, não é porque você é uma mulher que escreve que você vai fazer uso disso. Mas você pode fazer. E, quando você faz uso disso, você revela, dentro da própria literatura, as estruturas, né, machistas, racistas, enfim, dentro de tudo isso que é normativo, né? E aí eu acho que, para juntar essas duas ideias, do forasteiras dentro e da questão da literatura, não há nada mais assim, perfeito do que a figura da Conceição Evaristo se candidatando à Academia Brasileira de Letras, a ABL, que foi uma candidatura estratégica
E a Conceição Evaristo é isso, ela já está dentro da literatura nacional, ela já é um clássico, ela já é uma figura incontornável como uma das principais autoras brasileiras. Tanto que ela foi homenageada no Enem, que bom, né, esse Enem. Mas ela não é reconhecida por todos, ela é uma forasteira de dentro. E ela se candidatar à Academia Brasileira de Letras não é porque ela achava que aquela Academia Brasileira de Letras de séculos, de um clube de pessoas ricas e homens brancos, ia mudar. Não, ela é uma estratégia. É para mostrar que aquela academia não está disposta a aceitar alguém que já pertence à nossa literatura e mostrar que talvez essa academia não seja mais suficiente, não seja mais relevante para a literatura, se é que já foi. Assim, a história da Academia Brasileira de Letras é muito complicada e, desde o início, exclui as mulheres, né? Então, acho que ela faz um uso criativo desse lugar dela de forasteira de dentro. Ela estrategicamente se candidata e a candidatura dela mobiliza várias pessoas e essas pessoas realmente percebem que não, a gente não precisa dessa validade. A ABL não é mais autorizada a dizer quem é ou quem não é fundamental para a nossa literatura. E eu acho que isso é algo que a gente acho que a Conceição, em muitos aspectos, ela é uma autora que ensina muito sobre como se articular, né? E como fazer esse uso das nossas diferenças de uma forma potente, né? Por exemplo, ela escolhe se publicar pela editora Palas. Ela poderia muito bem sair pela Companhia das Letras, mas ela escolhe uma editora que faz sentido para ela. E isso acho que é muito, muito importante, sabe? E aí, pensando junto com a Simone, pensando junto com outras escritoras, eu acho que olhar a obra que está sendo produzida agora, e junto com os gestos que vêm com essa obra, né, junto com os gestos políticos, todas essas mulheres que eu citei têm uma participação política em diversos campos, assim, e pensar no nosso potencial enquanto mulheres na literatura e na política, que, por nós estarmos sempre à margem, sempre sendo silenciadas, nós também temos uma perspectiva que é fundamental. E a gente não vai aceitar caber na maioria, se moldar à maioria, porque o nosso lugar que foi imposto como minoria nos ensina muito, e nos ensina justamente sobre o mundo que a gente quer construir, que é um mundo em que as diferenças existem, coexistem e são potentes. E, na escrita, eu acho que a literatura que essas mulheres apostam é uma literatura como um gesto, como um processo criativo, um processo onde cabem outros sujeitos, e não só aqueles que foram autorizados a serem escritores, os que podem sentar, né, na mesa, com a casa toda arrumada e não se importar com a desordem do mundo e escrever em paz. Não. É quem está escrevendo no ônibus, é quem está escrevendo enquanto cuida de uma criança, enquanto está cozinhando, enquanto está nas brechas. São outras formas de pensar a escrita, e uma escrita compartilhada, uma escrita onde leitoras e leitores e autores se encontram, dialogam, se imergem. E com isso, não tem mais essa figura de autoridade, sabe? É estranho falar isso em cima de um palco, né? Mas tudo bem. Não era, mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente mesclar, a gente se encontrar, e com essa aposta de uma literatura, dizendo assim, democrática, de acesso a todos, não só no acesso de leitura, mas no acesso de prática, a gente permite a construção de novas narrativas, a permanência de outras memórias, outras escrevivências, né, citando a Conceição. E isso faz com que a gente construa um mundo mais amplo, onde todos tenham memória e história. É isso. Eu, digando a passagem que a Tânia... Thaís. Aí tem esse negócio de ouvir os nomes. As pessoas têm uma... Você tem um tônus para mim que deu uma Tânia. Mas esse tema da questão do porvir, né? Dos tempos por vir, poderem ser os tempos do comum. E o comum, longe de ser o semelhante,
é o que nem sequer contrário, mas, ao contrário, diverso, né? O comum é o que contempla o encontro do diverso, né? Não dos contrários, mas do diverso. E essa diversidade se passa pelos nossos corpos, porque, como diz o Foucault, nenhuma das formas pelas quais a vida me prescreve seus modos, ou todos os modos pelos quais a vida me prescreve suas formas, se passam pelo meu corpo. E, nesse sentido, o nosso corpo, nem sei se posso dizer nosso, pois que supõe uma existência de algum sujeito prévio a ele, né? Os corpos somos sem álibi. Não temos nenhuma possibilidade, nenhum álibi. Por quê? Porque haver corpo é já estar entre corpos. É impossível ser imparcial, pois que corpo não há senão entre corpos. E já sou todo facetado pelas tangências que eu faço, pelas fricções que eu faço, pelos encontros que eu faço. É inevitável, né? Então, assim, como para a gente poder aqui conversar, eu pensei de dispor de 3 regimes, assim, um regime de música, porque os corpos, sejam eles humanos, a gente antropomorfiza muito essa ideia de corpo, né? Os fótons, a luz também é corpo, né? Nós somos filhos dessa vida fotônica, dessa entropia solar, né? E o som, inclusive, é um dos corpos que mais mostra que corpo é efeito do encontro entre corpos, pois que o som nem pertence a corpo algum, pois que eu posso fazer... E nem é minha mão, nem é a mesa, mas o encontro. O som é o efeito, e os sujeitos podemos nos ver como efeitos sujeito dos encontros que fazemos. Então, eu selecionei uma música do Chico Buarque, que ele canta com Milton Nascimento, que faz essa pergunta. Se fosse possível a gente ouvir, antes de passar depois para as 2 cenas de poucos minutos que eu também separei. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá, o que não tem remédio, nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. Será que será o que não tem descanso nem nunca terá, o
que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? será que me dá, Que todos os tremores me vem agitar, que todos os ardores me vem atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Então, esse juízo que por não ter não se tem governo. Esse limite que, por não ter, não se tem cansaço. O que, de alguma forma, nos coloca num estado muito forte de testemunho, porque é por nossos corpos que tudo se passa. E o que se passa não passa deixando de ficar, porque somos memória de tudo por que passamos. Então, na verdade, imagina, o que passa é o presente se tornando passado em mim. Persistência da memória. Isso o Bergson vai dizer, mas isso é a questão que nos impele a estarmos contemporâneos do que estamos passando, a estarmos completamente na condição de testemunhar o que está se passando conosco. Por quê? Porque há um retorno, há um giro da história que faz com que ela reverbere e que faz com que eu possa ouvir a noite dos tempos acontecendo agora. Ela não acontece igual, mas ela tem signos que me convocam à memória. E não é preciso que eu esteja lá para que eu tenha essa memória. Senão, eu não tinha nascido ainda na Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, eu tenho em mim os signos daquilo lá. Porque, como bem pensou e expressou, porque tem isso, o artista, o pensador, ele dá matéria expressiva a sensações silenciosas, a ecos do tempo. E o Walter Benjamin vai dizer que o agora das nossas vidas, ele traz, ele tem como tarefa, ele apela para que a gente reencontre no passado as sementes de futuros soterrados, as sementes que ainda embrionariamente portam para nós o que precisamos traduzir, transduzir, expressar.
né? Então, é nossa tarefa, essa convergência, dessa dissemelhança entre o que se passou e o que está por vir. Há uma dissemelhança que converge em nós, aqui e agora, e converge por nossos corpos. Então, eu trouxe 2 cenas para mostrar que nós temos uma paradoxal afetabilidade por sermos corpos. Uma é de sermos extremamente afetáveis, portanto frágeis, o que não nos dá uma fraqueza, mas uma afetabilidade que consiste, paradoxalmente, na nossa própria condição de firmeza. É sermos afetados, estarmos perante as coisas. E outra condição, termos memória de futuro. Ora, que paradoxo, sim. Termos a capacidade, por essa mesma fragilidade, de perdermos forma, demolirmos certas certezas e nos tornarmos capazes de produzir novas, outras. Portanto, memorarmos, fazermos sínteses de outras construções, por vir, ainda nunca. Portanto, não estamos no plano dos possíveis só, porque os possíveis já estão se dando. Estamos no plano, para dizer de alguma libertária ação, dos impossíveis. Porque o impossível é o ainda não tornado possível. O irrealizável é o ainda não realizado. É preciso tornar-se mais instável, mais intempestivo, para capturar esse cristal do tempo, né? Que eu acho que o cinema, no caso, a dança, ou, como disse o Agamben, a micropolítica que a arte é o gesto. Pelo gesto, esse cristal do tempo se apresenta. Porque o tempo, no cristal do gesto, nem é ação, nem faz nada, nem serve para nada. É meio sem fim. É medialidade pura, né? E eu queria mostrar isso através de uma pequena cena de um filme do Klossowski, A Liberdade Azul, da trilogia, e uma pequena cena de um encontro entre um autista e um artista. Uma linha tênue entre um e outro. Um, de tão sensível, é prisioneiro do fora. O outro tem mediação entre o dentro e o fora, mas o encontro entre eles é pura alegria. Vou pedir para escurecer e passar. Pode? Pode ser? É do pendrive.
about his hand. I don't think you understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand? You might get a driver, brothers. Who? A driver, brothers. Where do they live? They live back over that way. Genetic deficiencies. Isn't that pitiful? Who's picking the manger here? I believe you could, too. I believe you could. That's good. That's very good, sir. God damn, you play a mean banjo. Hey, you want to play another one? Give him a couple of bucks. Essa parece a questão que faz uma linha de fratura entre o que nós estamos vivendo. É quando os contratos estão tão rígidos que eles querem amarrar os contatos. Porque o autista é capaz do encontro, que ele chama de encontro musical, porque a comunicação não comunicacional, ou isto é, o caráter comunicacional da não palavra, o caráter do corpo a corpo e dos afetos que ele desperta, e, portanto, da ética que imediatamente ele convoca. Já o contrato, não. Ele judicializa as vidas todas, né? Eu sou capaz de, na maior hostilidade, falar bom dia. O gesto não garante nenhuma fé, não é fidedigno. Enquanto o gesto da arte ele é fidedigno. Então, o menino foi capaz de alegria genuína, porque ele dilata as narinas, ele que estava com aquela cara de terreno baldio, de repente ele está todo cheio de expressão, de alegria, aumento de potência que chegou a propagar
com aqueles rostos cretinos, né? Aqueles rostos daqueles atores super, como é que a gente chama? Cabotino, né? Com aquelas caras de galã. Ele é capaz de atingir, e o menino fica alegre, mas quando ele vai cumprimentar, acabou com tudo. Né? Agora, ele faz o não primitivo, a recusa, o não ético primário. Qualquer vida faz. Isso é que é lindo. O ser humano se assujeita, a vida não. A vida não se assujeita. Por isso, a vida é imanência. E ninguém sabe, para eu vou terminar, para abrir para as conversas e todas as questões, né, que virão de tudo que se passou já até agora, se a imanência é uma vida, sumiu. Não sei. Era que... é isso. Havia uma questão. Ela não se sujeita, a vida não se sujeita. Ah, lembrei. Obrigada. Ninguém sabe o que pode um corpo, continua o Spinoza, quando se desobriga das disciplinas do homem. Porque, mesmo não sendo antropomórfico, o homem supõe poder dominar e colonizar todos os corpos da luz, da atmosfera, já andou assassinando rios, está um negócio seríssimo. Pegou gosto de matar, que está um negócio. Né? Pegou gosto de destruir, assassinando rio, um negócio. Assassinou o Rio Doce, a população dos Krenak. Então, a vida não se assujeita. E essa é, talvez, a única, não esperança, mas confiança. Né? A vida nos convoca a engendrar estratégias. E uma das estratégias é estarmos juntos, de mãos dadas. Por quê? Quando eu, que é um euzão, com cara e tudo, com rosto, com nome próprio, sobrenome, arame farpado, né? Nós, começa meu, aqueles pronomes, quando eu é o, se desvia, vaza para o eu, entra o outro na cena. Né? E aí, esse mãos dadas é uma coisa, porque eu recebo daqui, minha mão incui recebendo, e eu passo para cá, minha mão incui oferecendo. E aí, meu corpo é trânsito de afetos do comum. Né? Então, somos esse trânsito, e que eu não queira ser, senão esse trânsito. Para que me tornar fascista, né? Enfaixada na faixa do semelhante? Não sou semelhante, sou diversa e comum. Me fez lembrar o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Seguimos juntos e vamos abrir, então, para as colocações, perguntas e protestos. Eu queria fazer um comentário que eu esqueci. Tá bem. Eu esqueci de comentar uma coisa muito importante, que a Mulheres que Escrevem também tem, além de tudo que a gente falou, um podcast, então vocês podem ouvir, tem vários episódios. E a gente tem as nossas primeiras zines, que são... A gente ficou muito tempo fazendo, né, publicações virtuais, e temos publicações físicas. São 3 edições, ficção, poesia e ensaio. Então, se vocês quiserem conhecer mais o projeto no final da conversa... Na quinta fileira. Era só isso, gente. Pode fazer pergunta agora. E aí? Viens. Tem mais uma pergunta, né? Como conciliar essa coisa do corpo como instância do desejo e, ao mesmo tempo, o corpo da politeia, né? É um problema para mim, né? Ao mesmo tempo, esse corpo que, de repente, faz parte de uma malha do qual pertence, faz parte dessa totalidade, ao mesmo tempo, esse corpo que reivindica a sua singularidade. E agora, eu gostei da última fala, porque ela não é nem
ela não é apolítica, ela é transpolítica, né? Porque o poética sonha justamente essa para além do Cronos, né? É de sonho esse enamoramento com o outro, numa infinitude reencontrada, mas eu pertenço a essa totalidade, né? E a sociedade, de certa maneira, requer também esse corpo no meio dos outros que encontra uma disciplina, mas essa disciplina também não pode também frustrar meu desejo. Então, toda essa contradição que somos nós, né, é bela, afinal de contas, mas é problemática. Então, eu vejo uma pergunta que vai ficar no ar, eu não busco Provocação. mais. No fundo, eu acho que ela não tem resposta, ela é um mistério. Eu acolho esse mistério desde já. Eu sou um corpo, na sua singularidade, que reivindica esse desejo como potência, mas sou um corpo no meio dos outros, que há de ser espaço para mediação, para transição. Precisamos também superar esses discursos da psicanálise e do político, para ir muito além e, talvez, reencontrar um discurso que nos recoloque na nossa matriz cósmica, do qual viemos e do qual voltaremos. Bom, provocações são provocações e chamam a voz, né? Provocar. Então, tomemos a palavra, demos a palavra ao corpo e perceber que, sim, essas inscrições corporais, né, dos sócios nos fazem essa dobra, aonde dizer dentro já é dizer fora e não poder dizer nem dentro nem fora, porque somos afetados, e isso talvez traga uma espécie de origami do pensamento do Foucault, que eu adoro, que é quando ele diz: a tarefa que nos cabe é nos tornarmos contemporâneos do que nos torna o que somos e do que estamos em vias de nos tornar. Porque a questão que era do Descartes, né, do qual nós somos herdeiros, porque somos psicólogos, você não, escritora, né? Mas aí que está. Quanto a psicologia bebeu da literatura. O que teria sido Freud sem a literatura do século XIX, que ele amava? O que é de qualquer pensamento da ciência sem a arte, né? Que é o corpo da sensação da variação intensiva. Então, quando você traz isso, acho que você traz, nessas inscrições corporais dos sócios, o problema que o Foucault trouxe e amarrou, mostrando, não me interessa saber, como Descartes, o que sou, ou o que é o corpo. Não me interessa, sou, penso, hesito, logo sou. Não. Nem me interessa saber, como Kant perguntou, o que é um corpo num tempo histórico, mas me interessa saber o que me torna. E é por isso que nós temos que estar atentos à nossa afetabilidade. Porque a nossa afetabilidade é múltipla. Os corpos todos são afetáveis. A pedra. Pergunto a vocês, o que afeta a pedra? Pergunta mesmo, estou esperando. Hã? A água, mas por que a água? Fricção, né? A água faz um tato deslizante, ela escorre, ela escava, cava. Outra afecção da pedra. Vento. Por quê? Isso. Escama a pedra, escova a pedra. A pedra é escovada pela água, é escovada pelo vento. Fricção. Outra afecção da pedra. A pedra mais dura e outra pedra menos. Não, a afecção da pedra.
Outra afecção, temperatura. Ela esquenta ou ela perde calor, não é? A pedra mais... Qual é a pedra que você falou? Mais porosa? Ela é riscável, fricção. Estou pensando outras afecções além da fricção. Temperatura, não é? Temperatura. Uma pedra vai ficando muito lisa, depois de milênios, ela pode se tornar um seixo lisinho. Os corpos são afecção. Mas, ó, louco corpo esse nosso, que o Chico Buarque pergunta com Milton Nascimento, cheio de alma, que será que arrepia ele? Quantas afecções arrepia, esquenta, treme. Hã? Os temores. E aí é interessante pensar que, se nós somos... As nossas afecções são múltiplas. Somos afetados até pelo que pensamos. O cuidado que temos que ter e a proteção comum que temos que nos oferecer uns aos outros como coletivos, para que nossas ideias não sejam mesquinhas, não sejam fascistas, para não nos afetarem tão mal. Porque, afinal de contas, os fascistas não vingam sozinhos. Eles vingam cheios de suporte. E é preciso lembrar que, igual a gente limpa a erva do jardim, é preciso, não se trata de limpar, mas fazer aquela poda dos microfascismos que podem, como você diz, que foi transpolítico a minha fala, né? É questão de estarmos ligadas nesses embriões do perigo, de sermos absolutos, de sermos competitivos, de ficarmos aspirando o arame farpado do nós, né? E, com isso, perdermos o trânsito, né? E talvez também a dimensão da ética, né? Quando Beth fala do Foucault, me lembra muito da hermenêutica do sujeito, né? Que ele retoma essa questão do cuidado de si, né? Que era um pouquinho dessa coisa, se eu me autodetermino, é necessário que eu cuide de mim, né? E somente eu posso dizer a verdade sobre a minha existência, né? E, a partir daí, desloco e acedo a isso, não como algo revelado por um outro, totalitário, completo. E essa é a verdade que eu digo da minha existência, se diz pelos meus atos. Isso. Ora, que paradoxo, eu sou efeito daquilo que faço. Eu não sou prévio, então não tenho álibi. Fiz. E que tem isso, né? Do que Pierre está falando, eu sou só, mas não sem os outros, né? Sim, então, acho que aí é a lance do cálculo de cada um. É uma coisa que eu tenho dito muito aos meus alunos, sabe? Eles estão num lance muito... eles pegaram essa máxima, se ferem a minha existência, serei resistência, e alguns deles estão entrando numa rota de colisão suicida, assim. E aí eu tenho dito algumas coisas, né? E, dentre as coisas que eu digo, é pensar o que só cada um pode fazer esse cálculo entre o todo e o indivíduo, né? Entre aquilo que eu posso, aquilo que eu desejo e o preço que eu posso pagar, né? Então, eles têm ficado muito aflitos, assim, até que ponto me proteger nesse momento, cuidar de mim, atrair a militância, né? Ou, ao contrário, eu não posso ceder a isso que eu sou, logo eu vou com tudo, né? Como eu estava brincando, com a faca na boca, né? E aí eu tenho dito a eles uma coisa que eu falei aqui uma vez, que acho que funcionou um pouco, que é que a corrida vai ser longa, né? Não vai ser 100 metros rasos, então a gente precisa ter fôlego e não pode queimar na largada, né? Então, quando você falou isso, me pensou muito essa questão da ética, e que aí está para cada um esse cálculo, né? Assim, o que há de autêntico, do que eu posso pagar, até onde eu posso ir, mas tem que ir junto, né? Não sem o outro. Sei lá. Sei lá. Ou não, né? Não. Eu concordo, acho que... Eu não sei, eu penso muito que eu convivo com pessoas mais novas do que eu na faculdade, e esses dias eu estava conversando com uma menina e ela falou, eu tenho 19 anos, então... E aí, né, a gente tem 16 anos de governo aqui, com todos os problemas que a gente pode debater. Era um governo progressista, com respeito aos direitos humanos, né? E, enfim,
né, com uma ideia de progresso também, né, que aí também é questionável, muito questionável a ideia de progresso e o custo do progresso, né? Mas, sim, acho que foram 16 anos que a gente cresceu acreditando, né, tendo uma certa visão de mundo que morreu essa visão de mundo. E assim, eu já penso que eu tenho 28, então, para mim também tem uma questão de, realmente, eu não é uma experiência completamente nova o que a gente está passando, assim, eu não vivi isso. Mas para as pessoas mais jovens que cresceram num Brasil que a gente tem pouca memória, né? As pessoas falam muito que a memória da ditadura não foi trabalhada. A memória da ditadura não foi trabalhada, assim como não foi trabalhada a memória da escravidão, né? Então, e assim, tem bem mais tempo. E é isso, a gente não tem também esse recurso da memória para nos lembrar que outras pessoas resistiram. E, às vezes, nem precisa ter o recurso da memória, também é o recurso de olhar um pouco para fora dos nossos ambientes, né? Numa aula também, eu aprendo muito em sala de aula, sendo o melhor lugar para estar nesse contexto, justamente pela diversidade, né? Uma aula, um menino que estava falando assim, que ele cresce, mora na Maré, e que é isso, para ele, o que as pessoas estão com medo agora é o medo que ele tem desde criança. E isso não é para diminuir o medo, mas é que, assim, se ele vive e ele consegue resistir, estudar e construir a vida dele, ter sonhos e escrever um livro, ele publicou um livro de poesia, dentro desse contexto, a gente também consegue. Então, assim, acho que falta um pouco construir também uma memória de resistência e saber se articular, saber qual é a resistência, porque a resistência não é morrer, gente. A resistência é continuar vivo e construir memória e construir, enfim, narrativas, alianças, né? Solidariedade. Acho que nesse ponto a gente vai ter que ser resistência juntos. Ninguém é herói, né? E o Foucault é excelente, que ele disse: se há exercício de poder, há resistência, necessariamente, né? Sim, isso é legal. Tanto o poder quanto a resistência são agir sobre as ações, né? O poder. O poder não é só o muro. O poder não é só o não. O poder não é só a porta fechada. O poder, como diz bem o Foucault, é agir sobre as ações, né? É fazer existir. Então, é poder. Todo esse absurdo é poder resistir, né? Se a ditadura não passou, se não temos ainda o verdadeiro... Não o verdadeiro, essa palavra não é boa, mas se não temos ainda tanta memória, é porque não estamos escutando as reverberações dela aqui e agora, porque ela está reverberando, né? Está reverberando num direito administrativo, nas malhas do totalitarismo, burocracia e polícia. Se o poder policial, naquele momento, era subterrâneo, o poder policial agora é espetacularizado. Não é? Santa Teresa, bairro que eu adoro e vivo há 48 anos, estava assombrado de tanques de guerra. Agora, né? Perguntas, gente, comentários? Protestos, enquanto podemos? Que ótimo. Aqui, tá? Fica muito longe. Entender que a arte
Ai, que lindo isso. Queria até te falar uma coisa para nós, que estavam fazendo uma pesquisa, ele fala sem microfone, também vou falar. Mas é que você está gravando. Então. Pode. Viu? Você precisava falar no microfone. Estavam fazendo uma pesquisa a vários personagens da literatura, da pintura, alguns artistas de toda a sorte, sobre o que eles salvariam caso houvesse um incêndio na casa deles. E perguntaram ao Jean Cocteau, o que você salvaria primeiro se a sua casa incendiasse? Ele falou, eu salvaria o fogo, é claro. Essa que eu acho que é a resistência que sempre haverá. Porque mesmo quando não era possível, porque tudo era censurado, barrado, por exemplo, Chico Buarque estava lá escrevendo Cálice, e quando não dava, ele era Julinho da Adelaide, mandando uma música como pseudônimo, e quando, enfim, há inúmeras formas de manter acesa a chama, né, da promessa, né? Pode encerrar, aquela? Eu sou bem obediente, pode encerrar. Gente, então, eu acho que é agradecer a presença dos corpos presentes, e, por isso, políticos, e, por isso, afetivos e afetados, e que a gente consiga seguir junto, de pé, fazendo a maior afronta que a gente pode fazer nesse momento, que é viver, né? Viver ao nosso modo, viver a nossa risada e viver a nossa autenticidade. Para mim, foi muito importante estar aqui. Espero que a gente possa reverberar isso que a gente viveu hoje, nessa tarde, né? Que não vai se tornar noite, da porta para fora. Obrigada. Gente, se vocês quiserem zine, tá com aquela menina ali, ó. Eu vou aparecer também. Comprem zine, gente. Apoiem as mulheres que escrevem. São 3 diferentes. Vai lá, vem cá fazer. Traz pra mostrar, amiga, aquela. É porque essa é também a nossa... essa também é a nossa primeira ação que tem algum retorno financeiro. Tudo que a gente fez em 3 anos foi de graça. E agora a gente precisa de dinheiro para conseguir continuar fazendo coisas, né? Então, gente, essas 3 zines são os frutos, né, do nosso Catarse. Cada uma tem um tema, né, ensaio, ficção e poesia. Nós conseguimos reunir 16 escritoras para fazer esse trabalho. Todas elas doaram os textos para a gente continuar promovendo encontros presenciais no Rio de Janeiro. E, inclusive, a gente também está com um curso na UFRJ de poesia contemporânea. E, então, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre cada uma e conversar, a gente vai estar aqui. Tá? Obrigada. Obrigada. Gente, eu só queria avisar que agora às 5h30 vai ter uma oficina de vulga, se der pra quiser ficar.